Bom, a primeira pergunta é: dentro dos aspectos jurídicos, como Vossa Excelência avalia a união homoafetiva? Entendo que a união homoafetiva é um fato ou uma realidade social, dela surgem direitos e obrigações, de modo que, inevitavelmente, deve ser regulamentada pelo ordenamento jurídico. Com certa frequência, pessoas do mesmo sexo passam a conviver, adquirem patrimônio, um torna-se dependente do outro e de várias outras formas realizam negócios jurídicos. Conforme disposto no artigo 1723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem a ação direta de inconstitucionalidade número 4277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. As ações foram propostas respectivamente pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O relator das ações, ministro Aires Brito, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Aquele ministro argumentou que o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor, e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, segundo ele, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica, observou o ministro, para concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide, portanto, com o disposto no inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, César Peluso e as ministras Carmen Lúcia e Ellen Grace acompanharam o entendimento do relator pela procedência dos pedidos contidos nas ações e com efeito vinculante, no sentido de dar interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Enfim, sendo a união homoafetiva um fato social, o assunto, embora ainda não esteja bem contemplado no ordenamento jurídico, já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a decisão possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Não obstante o acerto da decisão e a necessidade de regulamentação da matéria para que todos os envolvidos tenham assegurado seus direitos, seja ao início da união ou quando esta vier a se desfazer, ainda entendo que devem ser analisadas com maior cautela a maneira, as formas como essas uniões se estabelecem. Em outras palavras, ainda não vejo com bons olhos, por exemplo, a celebração de um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em meu modesto entendimento, o direito deve sim proteger as pessoas do mesmo sexo que vierem a se unir, proteger seus interesses. Entendo perfeitamente razoável a lavratura de escritura pública, de algum contrato de convivência ou qualquer outro instrumento que trate da união entre casais do mesmo sexo. Todavia, ainda penso que a palavra casamento, até por tradição, por aspectos religiosos e por questões naturais, deve referir-se exclusivamente a homem e a mulher.
O Tribunal de Justiça da Bahia tratou da matéria por meio de um recente provimento conjunto da Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria das Comarcas do Interior. O provimento recebeu o número 12, de 2012. Ele revogou o outro provimento, número 6, de 2010, introduziu um capítulo relativo às regras para a lavratura de escritura pública de declaração de convivência de união homoafetiva, adequando suas disposições à redação dada pela emenda constitucional número 66 e ao artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. E finalmente inseriu o regramento a respeito da habilitação para casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse provimento do Tribunal de Justiça da Bahia, ele já trata da habilitação para casamento de pessoas do mesmo sexo. Entendo necessário, legal, pertinente, a edição de norma que regulamente a união entre pessoas do mesmo sexo, a exemplo de uma escritura pública. Todavia, entendo que não teria sentido, razoabilidade ou necessidade uma festiva celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu ainda não vejo, não entendo assim natural, não vejo como um ato natural, um ato que a sociedade esteja plenamente de acordo, a celebração de casamento entre dois homens e duas mulheres, num salão de casamentos, com festa, etc. Então, ainda penso dessa forma, embora o assunto não esteja bastante pacificado, e não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme acima exposto. A segunda pergunta é a seguinte: sabe-se que há umas discussões no processo jurídico a respeito da adoção de crianças por casais homossexuais. Qual a sua opinião sobre essa questão? Ao contrário do que eu mencionei anteriormente, em se tratando de adoção, eu não vejo qualquer restrição à regra, desde que a adoção traga reais vantagens ao menor. A adoção, como nós sabemos, ela é tratada basicamente pelos artigos 39 e seguintes da Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 43, o referido estatuto estabelece que a adoção deve ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Muito se tem discutido acerca da adoção de casais, adoção por casais homossexuais. O Supremo Tribunal Federal, conforme eu já mencionei, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade e aquela ação de descumprimento de preceito fundamental, reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. Em se tratando de adoção, ainda que não houvesse esta prévia manifestação do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que nenhum embaraço poderia ser criado quando um casal homossexual decidisse adotar uma criança ou um adolescente. Eu atuo também perante a Vara da Infância e Juventude, a Comarca de Brumado. Quase que diariamente lidamos com questões relativas a menores infratores, menores em situação de risco, e na maioria dos casos percebemos que tudo isto são consequências, esses conflitos sociais surgem quando as famílias não estão bem ajustadas, quando os pais não impõem limites, não fiscalizam, não dão exemplo. Acredito que é perfeitamente possível, legal e conveniente a adoção de crianças ou adolescentes por casais que mantêm união homoafetiva. Os interesses dos menores devem se sobrepor, ainda que do fato resultem algumas controvérsias, a exemplo dos nomes
que constarão da certidão de nascimento, por exemplo, entre outros desdobramentos que podem surgir de uma adoção feita por pessoas do mesmo sexo. Ainda que seja estranho, ainda da certidão de nascimento constar como pais duas pessoas do mesmo sexo, ou como mães, não sei como a matéria será melhor tratada daqui por diante, mas os legisladores e a jurisprudência certamente vão se encarregar disso. Também acrescento que é crescente e preocupante o número de crianças ou adolescentes em situação de risco, crianças ou adolescentes envolvidas em atos infracionais graves, muitos cometidos mediante violência e ameaça a pessoas. A sociedade sofre as consequências de tudo isso. E também lembro que a sociedade tem sofrido grandes transformações nos últimos tempos. Em muitos casos, pais e mães trabalham fora, têm pouco contato com os filhos. Quando chegam em casa, os filhos estão saindo para a escola ou para outros locais, de modo que os pais têm muito pouco contato com os filhos. E estes sofrem muitas influências externas, na maioria das vezes prejudiciais ao bom desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Enfim, entendo que não devem existir obstáculos à adoção de crianças ou adolescentes por pessoas que mantenham união homoafetiva, desde que observadas as cautelas de estilo e cumpridas as demais formalidades, as demais regras, em especial aquelas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Este é o meu modesto entendimento.